Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 377, a Gênesis capítulo 17, a Anunciação do Consolador. Nós ainda nos encontramos na questão de número 36, que encontra-se no Evangelho de João 16, 7 a 14. Mas nós vamos procurar ser um pouco breve para que possamos adentrar ao comentário de Allan Kardec. Então, vou repetir mais uma vez aqui, mas para dar sequência. Na questão de número 36, João anota o que João anotou, o que Jesus havia dito. Entretanto, digo-vos a verdade, convém que eu me vá, porquanto, se eu não me for, o Consolador não vos virá. Eu, porém, me vou, e vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo no que respeita ao pecado, à justiça e ao juízo. No que respeita ao pecado, por não terem acreditado em mim. No que respeita à justiça, porque me vou para meu Pai, e não mais me vereis. No que respeita ao juízo, porque já está julgado o príncipe deste mundo. Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas presentemente não as podeis suportar. Quando vier esse Espírito de verdade, nós vamos tecer comentário em cima desse termo Espírito de verdade. Ele vos ensinará toda a verdade, porquanto não faltará de si mesmo, mas dirá tudo o que tenha escutado e vos anunciará as coisas por vindouras. Terminando, mas nós vamos voltar, nós vamos tentar comentar alguma coisa. Ele continua assim: ele me glorificará, porque receberá do que está em mim e vou-lo anunciará. São João 16, 7 a 14. Então, esse Espírito de verdade, nós podemos dizer que é nosso Senhor Jesus Cristo. Na íntegra, é óbvio que nós podemos dizer que esse Espírito da verdade é, de fato, nosso Senhor Jesus Cristo, na íntegra. Porque eu sou o caminho da verdade e da vida, e ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Mas nós temos que raciocinar
esse Espírito de verdade, na verdade, olha só para você ver, forma de expressão. Na verdade, nosso Senhor Jesus Cristo é o coordenador de uma doutrina composta por milhares de seres esses os quais podemos dizer assim, detentores de conhecimentos diversos. Porque vejamos, tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas presentemente não as podeis suportar. Quando vier esse Espírito de verdade, ele vos ensinará toda a verdade, porquanto não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tenha escutado e vos anunciará as coisas por vindouras. Ele, esse Espírito da verdade, ele me glorificará, porque receberá do que está em mim e vou-lo anunciará. Então, com todo respeito, você consegue entender que Jesus aqui, ele não está se referindo a ele. Ele não está se referindo a ele na condição de Espírito da verdade. E sim, um conjunto. E sim, vamos dizer assim, um coletivo de seres, um coletivo de seres que estiveram aqui no corpo físico um dia, que aqui agiram conforme os desígnios de Deus trazidos por nosso Senhor Jesus Cristo, um coletivo de seres que aqui na Terra compreenderam a mensagem de Jesus, que não só compreenderam, como também foram ao Calvário, entregando os corpos físicos aos sacrifícios, permitindo que os corpos físicos, se quisessem os doutores das leis aqui na Terra, que os torturassem. Porque aqueles corpos físicos, para aqueles que ali absorveram o conhecimento dos desígnios de Deus, para eles não tinha significado, sentido nenhum.
Então, uma pleia de espíritos, um coletivo de espíritos de todos os níveis, uma doutrina de conhecimento. Doutrina no sentido de conhecimento geral em todos os sentidos, de acordo com os desígnios das leis divinas. Não só seres que aqui na Terra estiveram reencarnados, que passaram por todos esses processos, que não abjuraram o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, como também um número inimaginável de seres de outros orbes, convidados por nosso Senhor Jesus Cristo a compor, a fazer parte dessa doutrina, desse aglomerado, desse coletivo de seres que, no momento certo, quando ele dissesse, o momento é agora, viessem eles nos delegando todas as suas experiências, todos os seus conhecimentos, tudo que eles aprenderam com Jesus, tudo que eles sabiam a respeito da inteligência suprema, da causa primeira de todas as coisas, que é Deus. Então, se nós pararmos para analisar, de certa forma, esse espírito de verdade, na liderança, não deixa de ser o Cristo, o representante maior. Mas é preciso entender que esse representante maior, que é o Cristo, composto de um corpo de seres experimentados em todos os sentidos, seres que enfrentaram tudo, seres que passaram por tudo. Então, esse Espírito da Verdade é um corpo de trabalhadores que souberam decifrar aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo, a respeito da inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, tentou, há 2000 anos atrás, nos dizer. Porque, como nós já dissemos em vídeos anteriores, o intuito do Cristo
O desejo do Cristo era fazer com que compreendêssemos a magnanimidade do Pai. O desejo do Cristo era fazer com que reconhecêssemos, vou usar esse termo, de fato quem manda. Porque de fato quem manda é Deus. Mas Deus jamais viria e nos forçaria, impondo-nos a sua grandeza. Aceite-me como a magnanimidade. Aceite-me. Eu sou o incriado. Eu não tive princípio, nem meio, nem fim. Tudo depende de mim. Eu criei, crio tudo. Deus nunca se exibiu como os pobres de espíritos na terra se exibem. Como nós já dissemos nos vídeos anteriores, quando todos nós entregues a Jesus pelo Pai, como Jesus sendo o nosso guia e o modelo qual nós devemos seguir, vamos usar esse termo, a preocupação maior de Jesus foi tentar fazer com que compreendêssemos o Pai. Porque até aquele momento ignorávamos o Pai, mesmo na condição de infringidores vindo de outros orbes. Então essa foi passado e presente, essa foi e é uma das maiores preocupações de Jesus em fazer com que reconheçamos a grandeza do Pai. Não no sentido de que, reconhecendo a grandeza do Pai, olha para você ver como são as coisas. Isso aumente o poder do Pai. Isso engrandece mais o Pai, porque o Pai não precisa disso. Mas Jesus, conhecedor de todos esses fatores, de que, a partir do momento que todos nós, conhecendo o Pai, admitindo o Pai como o magnânimo, daquele momento em diante, nós lograríamos êxito em todo sentido perante a eternidade. Porque ninguém consegue ser alguém sem o Pai. De forma que Jesus sabia que
todos nós reconhecendo Deus na condição de magnânimo, sabia ele que os maiores beneficiados seriam nós mesmos. Como se diz, se vocês quiserem lograr êxito, reconheça que meu Pai é Pai de todos vocês, que todos nós somos irmãos em processos de evolução, que meu Pai é o magnânimo, é o incriado, e que não existe outro Pai a não ser o meu Pai. Então, analisando-se por esse lado, observe para você ver. Nós vamos repetir novamente. Olha só. Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas presentemente não as podeis suportar. Há 2000 anos atrás o Cristo disse isso e João anotou. Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas presentemente não as podeis suportar. Mas nós já esclarecemos isso em vídeos anteriores, que naquela época não tínhamos condições de suportar, devido à nossa precariedade tecnológica, a precariedade das ciências, das teologias, dos sistemas, a nossa pobreza de espírito ainda. Então, como disse em alguns vídeos anteriores, tudo no momento certo. Vamos dizer-se que, como nós já esclarecemos, primeiro o casal se conhece. Isso é psicologia, gente. Primeiro o casal se conhece, depois namora, depois casa, depois o ato sexual, depois a gestação. Você se lembra, né, dessa nossa narrativa. Não precisa eu levar adiante mais. Tudo tem a sua etapa. Tudo tem o seu momento certo. Então não adianta a pessoa querer conhecer a outra hoje. Pensemos assim, ó. Eu conheço você hoje, eu namoro com você hoje, eu caso com você hoje, nós atuamos sexualmente hoje, você fica grávida hoje, você fica gestante hoje durante 9 meses, esses 9 meses nós reduzimos para 24 horas, nosso filho nasce nessa 24 horas, dentro dessas 24 horas, ele começa a engatinhar dentro de 24 dessas 24 horas, você entendeu? Aí ele se forma para médico em 24 horas, nessas 24 horas. Ele se transforma, se torna um cientista mundial famoso em 24 horas. Ora, nós demos um salto na evolução. Infringimos os desígnios de Deus. Observe para você ver um pé de laranja. Você planta uma semente, quantas semanas não leva para poder germinar? Quantos meses para crescer? Quantos anos para poder dar a primeira safra? Nós devemos respeitar a natureza de Deus em todos os sentidos. Então, aí
João continua dizendo, aliás, Jesus que continua dizendo, quando vier esse Espírito de verdade, aí esse Espírito de verdade aqui que ele está dizendo já é um coletivo. Quando vier esse coletivo de seres por mim convidado, por mim convocados, seres que apontarei, fazes partes do meu rebanho, porque passastes nos testes, os quais foste submetido. Eu convidarei todos os ramos, todos aqueles que na terra pisaram. Esse coletivo darei o nome de Espírito da Verdade. Seres experimentados, seres que enfrentaram tudo, seres que conhecem os desígnios de Deus como eu conheço, porque aprenderam comigo. Nós vamos para o próximo vídeo.